Bom dia, turminha do quinto ano. Espero que vocês estejam bem. E vamos aqui para mais uma aula de história, né? A gente vai ver dois conteúdos hoje, certo? A gente vai estudar o domínio espanhol e as invasões holandesas, páginas 70 a 75. Também vamos estudar entradas e bandeiras, páginas 178 a 82, ok? Com o desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal naquela época, em 1578, batalhas de Alcar Quinta, guerra considerada uma cruzada incentivadas pelas igrejas na África, onde os portugueses foram derrotados pelos mônus. Em 1580, com a morte de Dom Henrique, o trono português, após a disputa entre os predominantes, mais uma vez ficou vago, gerando uma crise na distância, levando Portugal e Espanha a terem um único rei, Dom Felipe II, rei da Espanha, sobrinho e neto de Dom Henrique, assumiu o trono de Portugal. Aí a gente vai aqui ver, né, um pouco dos holandeses na Bahia. A notícia de que a companhia das Índias Ocidentais preparavam-se na Holanda uma poderosa esquadra para atacar a Bahia, que chegou ao Brasil bem antes de ocorrer a invasão, né? Eles estavam planejando, certo? Coube Dom Márcio organizar a resistência contra os invasores. Com isso, eles foram se organizando. Os holandeses em Pernambuco. O açúcar da capitania de Pernambuco estava dando um lucro fabuloso naquela época, né? Ajudados, né, por Domingos Fernandes Calabar, ocorreram profundos ataques aos lugares. Os holandeses conseguiram conquistar toda a região. Aí a gente vai ver aqui, ó, fatos que marcaram o seu governo. A gente vai ver um pouquinho, né? Que é o que criou orfanatos e hospitais, investiu em arte e ciência, permitiu o casamento entre diversas religiões, católicas e protestantes, ok? Além deles, muitos judeus, principalmente de origem portuguesa, vieram para Recife durante o domínio holandês. Em 1500 e 1644, outra ordem entregar o cargo do governo e voltar para a Europa. O governo português tentou firmar com os holandeses um tratado de paz de 10 anos. Não pôde ocorrer as revoltas no Brasil, pelo menos oficialmente os recursos necessários para eles conseguirem o seu intento. O primeiro combate de importância ocorreu no Monte de Tocais, sendo os holandeses derrotados. Agora a gente vai ver um pouquinho aqui das entradas e bandeiras, tá? A expulsão territorial brasileira teve início a partir do século XVII. A exploração e o povoamento dessas terras foram iniciadas por expedições pioneiras chamadas de entradas e bandeiras. As entradas tiveram início após a descoberta do Brasil e eram expedições de caráter oficial que não deram certo, ultrapassaram limites importantes do Tratado de Tordesilhas.
A gente vai ver aqui também um pouco das bandeiras, né? Dificilmente das entradas, as expedições de caráter oficial organizavam-se pela coroa. As bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses. O Círculo dos Bandeirantes, tá? As bandeiras podem ser divididas em 2 círculos: o Círculo da Caça dos Indígenas e o Círculo de Mineração. Os bandeirantes do Círculo da Caça dos Indígenas aprisionavam os nativos, no caso os indígenas, né, para trabalharem como escravos de lavoura. Eles obrigavam os indígenas a trabalharem naquele tempo, certo? Eles queriam escravizar os índios. Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, que naquela época era muito forte o quilombo, né? Algumas bandeiras tiveram papel fundamental para a mineração. A gente vai ver aqui um pouquinho de alguns deles, né? No caso, Fernando Dias, que era o caçador de esmeralda. Também temos Bartolomeu Bueno Dias, que foi chamado de Anha-Guerra, que na língua indígena significa diabo velho. Pascoal Moreira Cabral foi um bandeirante paulista. Também Rodrigues Arzão, bandeirante paulista, nascido em Taubate. Também Manuel de Bordas Gato, que era o genro de Fernando Dias. Ok? Aqui, as bandeiras do Círculo de Mineração, que trouxe várias consequências. A gente vai ver aqui 4, né? Que foram a descoberta e a riqueza de minerais, fez-se o povoamento do interior do país, fez-se a expansão do território da região centro e centro-oeste. As moções foram bandeirantes paulistas que se deslocaram pelos rios a fim de abastecer os alimentos e também os instrumentos de trabalho. Meus amores, vão fazer agora, certo? As atividades da página 176, 177, 183 a 186, tá bom?